A gente vai falar um pouquinho sobre o jejum. Nem todo mundo conhece, entende, consegue discernir. Existem vários tipos de jejum e hoje nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar falando sobre tudo isso, explicando, ensinando, para que possamos colocar o nosso pé na água pela fé, mas com muita consciência, não é verdade? O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Para que nós estamos fazendo, não é verdade? Não sair assim fazendo de qualquer jeito, por fazer. Não, com muita consciência, com muito entendimento e com muita maturidade, tá bom? Entendendo que cada pessoa tem uma estrutura, não é verdade? Eu tenho a minha estrutura, você tem a sua, então a gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Por isso que eu te digo, vai ser um bate-papo tudo de bom. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui uma colocação rapidinho, umas informações sobre o jejum. Vamos aprender? Eu te sugiro a cada live trazer um caderninho, um bloquinho, uma caneta. Vamos aprender, porque olha, quando nós aprendemos, o ser humano, nós aprendemos por repetição, né? Isso acontece muito com a criança até os seus 6 anos. Tudo que ela ouve, né? Tudo que ali é massificado nela, ela fecha tudo ali com seus 6 anos. Ali ela formou todas as suas crenças, os seus valores, os seus paradigmas, na verdade. E ela leva para o resto da vida. Para mudar só desprogramando, reprogramando e programando. Eita, acho que vou fazer uma live sobre isso também. Não é verdade? Então, uma das coisas também que nos ajudam a aprender a fixar é quando a gente não só olha, não só ouve, mas a gente anota. Não é verdade? Isso é comprovado, tá? Cientificamente. Eu, por exemplo, eu não me identifico lendo livros digitais. Eu gosto daquela coisa do livro que eu pego, sabe? Eu gosto de cheirar o livro, eu gosto de anotar, eu gosto de rascunhar. Isso me ajuda a fixar. Sobre o jejum, diz assim, ó. O termo tem origem na palavra em latim jejunus. Jejunus, que significa vazio, seco, sem nada. É o ato de ficar sem comer e beber. Não é verdade? Por isso que fala seco, vazio, sem nada. O jejum é praticado há mais de 5.000 anos pela humanidade. O jejum era uma prática comum entre os servos de Deus, pois tinham conhecimento de que era uma forma de restabelecer-se, de renovar as forças para enfrentar as difíceis batalhas que tinham pela frente em seus ministérios e até mesmo na vida diária. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo muito pessoal. Não tem algo assim ali estabelecido, tipo um formato que tem que ser aquilo ali taxado, não. Aqui, como isso aqui tá esclarecendo, é muito pessoal a questão de quando, quantas horas, períodos, o que jejuar. Porque o que é o jejum? É uma abstinência, eu vou me abster de algo, não é verdade? E aqui a gente vai já chegar lá nos vários tipos de jejum. Eu vou me abster de algo, seja do alimento, dos alimentos, de algumas refeições, seja de líquido. É uma abstinência. Eu vou me abster de algo que eu gosto muito, né? Que eu sou viciado, que eu sou viciada naquilo. Um exemplo aqui, por exemplo, é o café, não é verdade? Mas vamos lá. E nós temos aqui, queridos, por isso que eu sugeri a você trazer caneta e papel, referência e duração do jejum. Algumas referências que a gente vai encontrar aqui na Bíblia sobre duração. Por exemplo, 1 dia é o jejum do dia da expiação, 3 dias o jejum de Esté. Não sei se você já ouviu falar. 7 dias, jejum pela morte de Saul. 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. Essa passagem aqui, um dia desse até eu fiz uma live surpresa sobre a passagem pela ilha de Malta, né? Se refere a isso, que está lá no em Atos dos Apóstolos. 21 dias, um dos mais conhecidos, o jejum de Daniel em favor de Jerusalém. E 40 dias, o jejum do Senhor Jesus no deserto. Algumas referências aqui, só para a gente se situar. E agora nós vamos para os tipos de jejum.
Tá bom? Para você que acabou de chegar, nós já estamos mastigando um pouquinho aqui sobre os tipos de jejum. Para você entrar em algo sabendo no que você está entrando, por que você está entrando, como que você está entrando. Né? Mente de Cristo, sabedoria. Tipos de jejum. Tem o jejum à base de pão e água. É aquele que a pessoa, quando está faminto e sedenta, come somente pão e água. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu digo para Deus, né? Senhor, a partir das 18 horas, eu vou abrir um jejum à base de pão e água. Digamos que você dorme 10, 11 horas, meia-noite, eu não sei. Naquele período das 18 horas até o horário que você vai dormir, se nesse intervalo, você sente, né, aquela roncada no estômago, então você vai lá. Gente, não é um baguete. Pelo amor de Deus, não é o baguete, não. É um tequinho de pão. Você está em consagração, em jejum, entendeu? Então você pega um tequinho, né? Faz aquele mastigazinho e toma ali seus 3, 4 copos de água, tá bom? Esse é o jejum à base. Isso eu tô dando um exemplo na noite, mas você pode fazer isso pela manhã, o horário que você achar conveniente e melhor para você, principalmente você que trabalha, tá bom? Nada de sacrifício de tolo para trazer problema para sua saúde, escândalo, tá bom? Não é isso que a gente quer e nem é o que a gente está ensinando. Esse que eu falei aqui é o jejum à base de pão e água. Tem o jejum à base de líquidos, né? É aquele que a pessoa está jejuando e ingere somente líquido. Tem gente, por exemplo, que diz assim, eu vou iniciar o meu jejum às 7 da manhã, às 7h30 da manhã, e eu vou até o meio-dia. E aí eu vou estar ingerindo, líquido. Dependendo de onde você mora, se é um local, por exemplo, muito quente, é sábio você fazer esse jejum acompanhado de água. Para quê? Para você hidratar, para você não ficar desidratado e tá aí desmaiando pelas esquinas, tá bom? Cada um conhece o seu corpo, a sua estrutura, tá bom? Seja muito sábio. Ou você pode, eu vou consagrar a partir do meio-dia até às 18, até meia-noite, entendeu? Então você agrega a esse jejum água, suco, tudo que é líquido. Eu vejo pessoas que, por exemplo, jejuam de manhã até o final do dia só com líquido e aí toma o caldo. Pega só o caldo do feijão, o caldo de uma carne, é líquido, entendeu? Esse é o jejum, é a base de líquido. O jejum normal, a pessoa jejua, não come nada, apenas bebe água, só água. Na abertura do jejum ela já especifica isso. Não é aquela que vai tomar caldo, suco, como eu disse, ela diz, Senhor, é só água, tá bom? Ela especifica o início do jejum até a hora da entrega. Aí tem o jejum parcial. Durante esse jejum a pessoa faz apenas uma refeição por dia, que pode ser o café, pode ser o almoço ou pode ser o jantar. Ela escolhe, a pessoa escolhe. Eu vou consagrar, eu vou sacrificar uma refeição do meu dia, eu não vou tomar café. Ou eu vou tomar café, mas eu não vou almoçar. Eu vou só jantar. Ou eu vou tomar café e almoçar, mas eu não vou jantar. É o meu tipo de jejum. Isso é um tipo de jejum, gente, e é válido diante do Senhor, tá bom? Só o que não é válido diante do Senhor é o sacrifício de tolo, aí esse aí não rola. E aí vem o jejum de certos alimentos, como doces, refrigerantes, massas, carne. É uma forma de abstinência, é uma forma de eu me abster daquilo que eu gosto. Por exemplo, meu esposo sempre faz de doce, porque ele é apaixonado por doce. Chocolate, é chocolatra, gosta de doce, de bolo, de torta. Então, quando ele entra no jejum desse, ele... Eita, que sobe pelas paredes. Por quê? Uma pessoa que gosta muito de doce. Então, eu não sei o que é aí. De repente, você... Nossa, Raina, refrigerante pra mim é o desafio. Tá aí, né? Esses dias, por exemplo, a minha filhota tá fazendo aí de um certo alimento, né? Que ela ama. Então, de repente, você é o louco do arroz, o louco da massa. Então, você vai saber aquilo que mais mexe com você. Uma passada rápida aqui, só para a gente ter uma leitura. E tem o jejum intermitente, é um termo designado para um padrão alimentar, do qual se altera períodos de jejum e de alimentação. E alguns protocolos são adotados, né? Eu não vou especificar aqui, depois você pesquisa, tá bom? Sobre o jejum intermitente. Tem muita explicação aí sobre isso. E tem o jejum seco, né? O jejum seco é um jejum absoluto, é o total. Tem nada de líquido, é sem nada, né? Dentro daquele tempo, daquele horário que você especificar, tá bom? Aqui tem alguns motivos médicos, que são aqueles que a gente vai fazer exame, e o médico diz, olha, você precisa estar de jejum, né? A gente vai fazer uma cirurgia, algo do tipo.
Tem os motivos religiosos, né? Que é aquele que alguém deixa de comer por motivos relacionados à fé, né? No Novo Testamento nós vemos Jesus aí fazendo essa recomendação, né, aos seus discípulos, uma passagem lá que os discípulos chegaram com ele e falaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar os demônios daquela pessoa? E o Senhor falou: porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. É bem específico, na verdade. E aí vai citando aqui várias religiões, que eu não vou me ater isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? Mas essa é uma pincelada para que você possa entender, não tá tão cru, não é verdade? Sobre o jejum. E aí, você que está decidida a entrar nessa jornada, Raina, me senti desafiada, eu quero colocar uma causa, eu quero entrar neste propósito. Você escolhe um desses tipos de jejum e, a partir de amanhã, por 40 dias, todos os dias, você faz diante do Senhor, como eu estou falando, respeitando o teu limite, a tua estrutura, a tua saúde, você se conhece, tem problemas de estômago? Então, pondera, não estica muito tempo, tá bom? Não fica aí o dia todo, porque, olha, deixa eu te falar, não é a quantidade de horas que vai fazer a diferença, é a qualidade daquilo que você vai estar fazendo. Adianta você abrir um jejum 6 da manhã e terminar, digamos, 6 da tarde, mas você em nenhum momento fez uma oração ainda aqui em espírito, não tirou um momento para refletir na palavra de Deus, nada, né? Você nem lembrou que estava em consagração, já estourou com alguém, já mandou alguém, né, passear e tal. Então, não é o tempo, é a qualidade. Você pode fazer 1 hora, 30 minutos de jejum, mas está ali consagrando na presença do Senhor. É isso que vai contar. E tem outras coisas que vão contar também e que eu preciso passar para você. Sabe por quê? Porque você pode dizer assim: eu vou no final do propósito, da campanha, de repente você vai dizer: Raina, eu fiz 40 dias buscando o Senhor em oração, em fé, em busca ali, e eu não vi nada, né? Não vi nada acontecer. Tem 2 situações aí que a gente pode estar chamando aqui a uma reflexão. Primeiro, nós precisamos, ao entrar numa jornada dessa, nos olharmos no espelho. Mas não é no espelho esse que a gente faz maquiagem, faz a barba, não. É esse espelho aqui, querido e querida, tá? Vou entrar nessa jornada, eu preciso olhar nesse espelho e ver como é que eu estou entrando nessa jornada. Porque algumas coisas, alguns fatores vão ser decisivos para uma visitação do Eterno sobre o que você vai colocar, para uma materialização, uma concretização daquilo que você está colocando diante do Senhor, daquilo que você deseja ver um movimento, um reboliço, uma reviravolta. Tá entendendo? Do contrário, você vai se frustrar, você vai procurar culpados, não é? E uma das coisas que a gente precisa olhar nesse espelho é a necessidade, se não há uma necessidade, tá, de eu antes fazer consertos, limpezas na minha vida, não é verdade? Ajustes. Começando por uma das partes assim que eu acho fundamental, perdão. Gente, não adianta, e não é só nesse propósito aqui não, tá? Não adianta você entrar em propósito, seja aqui, no Insight de Luz, seja onde for, se o teu coração está cheio de raiva, de ódio, de revolta, de mágoa, de ressentimentos, de amargura, de azedume, não consegue perdoar a Deus, não consegue se perdoar e não consegue perdoar o outro. Peraí, Raina, perdoar a Deus aí é forte. É verdade. É verdade. Tem gente que se vê revoltado com Deus, revoltada com Deus, né? Amaldiçoando céus e terra por causa da situação na qual se encontra, né? Revoltada
revoltado, revoltada, não aceito isso que aconteceu, o que está acontecendo. E se enfurece contra Deus. Aonde está Deus? Cadê esse Deus? Não é verdade? Então você precisa fazer um conserto. Você precisa alinhar isso aí. E depois você precisa se perdoar. Se perdoar. Eu quero até depois ensinar para você uma pequena oração onde você pode ficar ali ruminando e mastigando aquela oração no decorrer de todo o dia que você estiver fazendo as suas coisas. Você está ali no teu espírito, na tua alma, repetindo essa oração. Você precisa, com o perdão de Deus, se perdoar. Porque às vezes a gente está debaixo de muita culpa, a gente não se perdoa por algo que a gente fez, por algo que nós permitimos que alguém fizesse conosco, que alguém nos enganou, nos roubou, como que eu fui tão tonto, tão tonta, como eu fui, chegar a esse ponto, como eu não percebi isso, aí começa a se xingar, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e não consegue se perdoar por isso, ou por algo que fez com alguém, seja de forma intencional, consciente ou não, foi de repente um acidente, um equívoco, você não se perdoa, você fica ali se remoendo, mastigando aquilo, se torturando, Então, você precisa se perdoar. E aí, perdoar também, e aí lá vem a liberação de perdão, perdoar a quem também te ofendeu, te magoou, te decepcionou e te frustrou. E aí, sobre perdão, existem equívocos, existem interpretações equivocadas sobre isso. Porque tem gente que, por exemplo, tem um entendimento assim, em relação a liberar perdão para alguém. Quando eu senti no meu coração, que eu não estou sentindo nada, tá? Não sentindo nada não. Mas quando eu sentir, eu vou procurar fulano, ciclano, bertano. É a fotografia que boa parte das pessoas tem sobre perdão. Deixa eu te dar uma informação, talvez você já saiba, talvez não, alguém aí do outro lado não sabe. Isso não tem nada a ver com o ato de perdoar. O perdão, ele não é um sentimento, o perdão, ele é uma escolha. Eu escolho, eu decido perdoar, liberar o perdão. Mas, Raina, eu não estou sentindo. Pois é, porque a gente está falando de um ato consciente, de inteligência, de quem tem mente de Cristo, tá bom? Então, o Luiz, digamos, ele me ofendeu muito. E eu tenho essa consciência do que é perdão e como exercitar e praticar perdão. O Luiz me ofendeu muito, me magoou profundamente. O que eu tenho que fazer diante de Deus? Chegar diante do Senhor, dizer, Senhor, ser sincero, é assim que eu falo com Deus. Olha, Deus, na boa, de boa, te falar uma coisa. A minha vontade é de quebrar o pescoço do Luiz. Tudo bem. Mas eu não posso. Tá? Eu quero ser muito sincero que nesse momento eu não estou sentindo, não. Meu coração ainda está #chateado com o Luiz. Mas diante da tua presença, consciente que o Senhor também me perdoa de todos os meus pecados, dependendo se eu perdoar o outro, isso está lá no Pai Nosso. Dá uma olhadinha depois na oração do Pai Nosso, dá uma olhadinha, dá uma fuçada com muita calma nessa hora e vê o que o Pai Nosso fala. Papai te perdoa se assim como eu. Então, mas Senhor, nesse momento eu decido, eu escolho perdoar o Luiz, deixá-lo livre e também me colocar em liberdade. Porque quando nós não perdoamos, ficamos presos, os dois. Eu aqui, o Luiz lá. Tá bom? E tem base bíblica para isso também. Então, eu preciso entrar numa jornada já com esse entendimento. Então, já vai fazendo aí uma varredura, um mapeamento de quem você precisa chegar diante do Senhor e dizer, eu perdoo. A Silvia, o Luiz, a Paula, a Flávia, não é verdade? A Marina. Vai colocando, eu libero. E aí, com o tempo, você vai orando ao Espírito Santo de Deus. Senhor, vai tirando esse mal-estar, essa coisa pesada que está no meu coração em relação ao fulano. Limpa isso da minha alma, não é verdade? Então, só o perdão aqui já foi tudo isso, Perdoar a si mesmo, perdoar o outro, liberar perdão para o outro, se livrar da culpa. Outra coisa que você tem que ver no espelho, o julgamento.
Julgamento, querido, não dá para entrar numa jornada como essa, numa atitude de estarmos em posição de julgadores, estar, sabe, com esse resíduo, essa poeira sobre a nossa vida, sobre o nosso olhar, sobre como nós ouvimos e sobre como liberamos, como ministramos palavras sobre aquela situação. De julgar, de criticar, de apontar, de condenar. Não é só o outro, não. Às vezes a gente leva muito isso para o outro, não para nós mesmos. Às vezes passamos o dia nos julgando, nos criticando, nos condenando, nos amaldiçoando, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas reações, não é verdade? Com o nosso olhar de crítica. Nada tá bom em nós. A pele não tá boa, o cabelo não tá bom, a roupa não tá boa. Nada tá bom. Nada tá bom. E também a forma como nós decidimos olhar o outro. Nós somos seres humanos. E isso é muito do ser humano. Mas cabe a nós, através de um despertar de consciência, de um expandir de consciência, de entendimento, absorvermos um novo olhar, uma nova forma de olhar, uma nova forma de falar, de ouvir, não sermos tão críticos, tão juízes, porque o trono não nos pertence, pertence ao Todo-Poderoso. É Ele. Mas, Raina, fulano está errado. Tudo certo. Cabe ao Senhor julgar. E vida que segue a tua caminhada. Sai desse quadrado, desse terreno do julgamento, sabe? Te retira disso. Da crítica, da condenação, do julgamento, do apontar. Porque quando eu aponto, já tem 3 para mim. Eu aponto para lá, já tem 3 na minha direção. Não é verdade? Então procurarmos ver por outra lente. Isso vai nos trazer até leveza, sabia? Vai nos deixar mais leves, muito mais leves. Eu não tenho dúvidas. Então, julga, crítica, condenação. Isso é um fardo. E tem mais, além de ser um fardo, tem algo aí. É um vício, sabia? Assim como tem vício de cigarro, do café, de qualquer outra droga, enfim. E esse tipo de atitude aqui, esse tipo de comportamento, ele se torna um vício. A pessoa fica viciada. Ela tem que emitir uma crítica, ela tem que emitir uma condenação, um julgamento, um apontar. É o primeiro a apontar. É um vício. Trata-se de hábitos que a gente pode ludibriar, mudar, substituir esses hábitos por outros saudáveis, né? Saudáveis para a nossa mente, para a nossa alma, para a nossa vibração. Outra coisa que nós temos que olhar nesse espelho antes de entrarmos nessa jornada. Não vamos entrar de qualquer jeito. Eu já falei aqui do perdão. Acabei de falar do perdão. Falei agora do julgamento, da condenação, da crítica. E agora a murmuração e a reclamação. Gente, isso é nocivo demais. Pensa numa coisa que atrofia a nossa vida, que amarra e que atravanca. E aí, o inimigo, o diabo, Satanás. Não. Não é ele, não. Somos nós mesmos, através dessa postura, dessa atitude, desse hábito nocivo, doentio, de reclamar e de murmurar. A palavra reclamar, ela já está dizendo, é o ela solicita de novo. Ela está pedindo a repetição daquilo. Ela clama por aquilo. Então, quando eu reclamo, eu estou pedindo aquilo de novo. Né? A murmuração, ela atrofia, ela anula, ela engessa. Pensa numa coisa para atrapalhar a minha vida e a tua vida. Pensa numa coisa que nos aprisiona e nos deixa engessado. Murmuração, reclamação. Então, que a gente possa olhar, gente, não entra nessa jornada, no oba-oba, na empolgação, sem antes passar por esse espelho. Ou anotar todos esses tópicos que eu estou colocando aqui e refletir e dizer, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda a ver tudo isso.
E se tudo isso existe em mim, vai lavando com a tua água purificadora, vai tirando isso da minha vida. Eu não quero isso na minha vida, não. Esse fardo, essa mochila sobre mim, não. Sabe por quê? Porque em 80%, eu vou colocar até 90% dos casos, a culpa não está no externo, está no interno. Em tudo isso que eu estou interiorizando ali, né? Aquela água ali. E aí eu procuro culpados, o governo, a empresa, o meu chefe, é meu marido, é meu filho, é minha cunhada. E a lista dobra a esquina, vai embora. Não é verdade? Então, vamos banir da nossa vida. A murmuração é não abrir da minha boca. Todo mundo diz isso. Fulano tem uma boca murmuradora. Só que a gente não lembra que a mente tem boca também. Essa silencia e a mente fica ali, ó. Trá. E xinga, amaldiçoa, esculhamba, é aquele negócio. É aquela coisa. Então que possamos pedir auxílio, ajuda do grande amigo Espírito Santo para nos ajudar a nos vencer. Às vezes a gente tem uma preocupação tão grande de vencer o que está lá fora. Mas eu costumo dizer, o maior inimigo, o meu maior inimigo, o teu maior inimigo, meu maior inimigo sou eu mesma. Com esses hábitos nocivos, com essas posturas, com essas atitudes, com esses comportamentos que muitas das vezes nós herdamos. Nós convivemos naquele ambiente e fomos absorvendo de forma até subconsciente, nem nos tocando na base do automático. Quer ver uma coisa? Padrão de comportamento, repetindo o padrão de comportamento do meu pai que eu odiava, da minha mãe que eu detestava, não suportava, a minha tia, a minha avó, nossa, eu odeio o jeito, quando eu vejo eu estou fazendo, tá entendendo? Repetindo aquele padrão que eu tanto criticava, tanto condenava, tanto julgava. Então, da forma como a gente, digamos, absorveu e aprendeu e reteu aquilo daquela forma, a gente também pode tirar, expurgar tudo isso da nossa vida, E aí vem outro tópico importante para a gente limpar. A gente está falando aqui, para você que está chegando agora, da pré-preparação para a abertura da nossa campanha de amanhã dos 40 dias. Do que se faz necessário para a gente não entrar de qualquer jeito, passar 40 dias buscando, fazendo jejum e oração e no final dizer, não vi nada. O que aconteceu? E ficar procurando culpados. Foi A, foi B, foi C. Foi esse insight de luz aí que inventa coisas. E muitas das vezes a falha está aqui, ó, está em mim. Que eu preciso alinhar. Eu preciso corrigir isso. Por quê? Eu só vou dar, eu só vou liberar o que eu tenho em reserva. O que eu não tenho, de onde eu vou? Não funciona assim. Outro tópico para a gente trabalhar é a questão da ingratidão. A ingratidão, quando é que eu pratico a ingratidão? É quando, eu vou te dizer, é quando eu estou aqui no presente, mira em mim, eu estou aqui no presente, tá bom? E eu fico me projetando lá na frente, no entendimento seguinte, porque quando eu for mãe, aí eu vou ser feliz. Não sou porque eu não sou mãe. Quando eu conseguir fazer aquela faculdade, eu concluir, aí sim eu vou estar feliz. Quando eu me casar, quando eu fizer aquela viagem, quando eu tiver a minha casa própria, mas mira aí quando eu tiver o meu carro, quando eu abrir a minha empresa, aí sim, aí eu vou ser feliz. E aí eu deixo de enxergar tudo que já está aqui no presente. Até o nome já diz, né? É presente do Senhor. Então, eu não devo estar lá atrás, onde vai me trazer depressão, e muito menos lá na frente, que só vai me gerar ansiedade. Eu tenho que estar aqui agora, presente, aqui. Olhando, procurando ver tudo que me cerca, tudo que eu tenho de tão maravilhoso, de tão tremendo, de tão abençoador, né? Se eu adoeço, chega o socorro de um remédio, de um tratamento, ou Deus me dá a condição, ou levanta alguém que chega e me auxilia e fala com alguém, eu consigo um exame. Não é verdade? Se eu não tenho uma casa própria, mas Deus tem suprido para eu manter o meu aluguel. Não é verdade? Eu não tenho, digamos, o carro zero que eu queria, mas o meu carrinho está ali na garagem, me leva, me traz, faz eu fazer meu supermercado, levar meu filho na escola, visitar minha mãe. Não é verdade? O ar que eu respiro, eu consigo enxergar, fazer todas as minhas coisas, me movimentar.
Não é verdade? Eu ouço os sons, o canto dos pássaros, o som da chuva, que coisa maravilhosa. Eu falo, não é verdade? Quanta coisa eu posso ser grata aqui no agora. Praticar, exercitar a gratidão. Não ficar, porque bom tempo era aquele, porque aquele tempo ficou lá, não solta, não engatou lá. Se recusa através dessa mentalidade de estar no presente e de avançar. Ah, eu queria, mas não sai de lá. Eu queria, mas não sai de lá. Ou então, eu só quero, eu não vivo aqui. E aí eu perco tantas coisas maravilhosas no aqui. Então, a ingratidão. E para fechar, o desdém. O desdém. Como assim o desdém, Raina? É forte. O desdém é assim. Se eu não me policiar, se eu não estiver assim vigilante, atenta, eu vou tender a desdenhar tudo o que é feito pelo outro ou o que é do outro. Bom é eu. Bom é quando eu faço. Bom é se eu realizar. Bom é se eu estiver lá no meio. Se eu não tiver, não vai. Ah, é? Tu fez? Legal. Ah, tu tem? Ah, eu tenho. Aí já bota logo a marca que tem, né? É uma forma de desdenhar, de menosprezar o que o outro tem. Sem nem se preocupar o que o outro vai sentir, o que o outro vai pensar. É uma forma até de se reafirmar com aquilo. Não é verdade? Porque eu tenho marca tal, porque eu só uso marca tal. Porque... Não é verdade? Isso aí vale para tudo. Então, o desdenhar, que envolve também aí aquela atitude que às vezes a gente nunca consegue elogiar. Não é verdade? A pessoa tá bem, ou tá bonito, ou tá bonita, ou realizou algo de excelência e a gente é incapaz de aplaudir. A gente tem um desafio muito grande de aplaudir, mas de verdade, sabe? Com o coração, com a alma, de aplaudir, de dizer que legal, que bênção, parabéns, é isso mesmo, arrebentou. Então, todos esses tópicos aqui que eu falei, sabe, precisam ser vistos, filtrados, avaliados através desse filtro, palavra de Deus. Aí vai, perdão, julgamento, crítica, condenação, murmuração, ingratidão e desdém. Eu passo tudo isso, eu passo a peneira em tudo isso, eu faço essa reavaliação, né? Eu me dou uma alinhada, vou pedindo a ajuda de Deus, aí eu entro na jornada, né? Porque isso pode fazer, você pode fazer hoje, antes de você ir deitar, quando acabar aqui a live, você e Deus, não precisa falar para ninguém não, é você e o Senhor, no secreto do teu cantinho, do teu quarto, do teu escritório, do teu banheiro, sabe, onde der para você, é você e o Senhor. Fazer essa análise, essa reflexão, expurgar toda essa lama, todos esses entulhos, sabe? Todos esses galhos secos, todo esse monte de entulho que está aí atravancando as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua habilidade, capacidade de criar, de imaginar, sabe? Às vezes estamos tão cheios de entulhos e de lixo que os insights de luz do céu quer descer, mas está tudo tão cheio que não tem, né? Ele olha, não tem onde, está tudo cheio, está tudo lotado. Então tem que esvaziar. Eu quero me esvaziar de mim, Senhor. Eu quero me esvaziar. E aí vai, né? Se esvaziar, tirar esses entulhos. Deixa pra lá, deixa essa mochila pra lá, do ódio, da raiva, da revolta. Larga isso, solta, larga a mão desse negócio. Isso aí não vai te levar pra lugar nenhum, não. Tem campanha, tem jejum, tem que limpar o coração, não é verdade? E aí eu vou colocar as minhas causas diante do Senhor. Tá bom? Você faz aí a sua listinha, coloca as causas diante do Senhor, pega aquelas... não coloca essas causas assim,
superficiais, não coloca causa difícil para Deus se mostrar, se revelar, tá entendendo? Senhor, eu quero ver tu te mostrar nessa causa aqui, eu quero para pouco. Quero ver o reboliço, eu quero ver o vento, né? Eu quero ver o Senhor se levantar do trono nessa causa. Seja doença, seja causa na justiça, seja o raio que o parta. Pai, eu quero ver a tua mão poderosa nessa situação, teu reboliço, teu mover. Aleluia, Raina. E qual é o jejum que eu faço? Eu acabei dando uma lista aqui, dei uma lista, tá bom? Fizemos um rápido e micro estudo sobre o jejum, o que é o jejum, tipos de jejum, quando se pratica jejum, tá bom? Então, assim, você escolhe na direção, na guia de Deus, do Espírito Santo, qual é o jejum que você vai fazer, respeitando a tua estrutura, sabedoria, querido e querido, pelo amor de God, seja sábio. Não pode jejuar de alimento de manhã por causa do estômago, tira alguma coisa, né? Tem gente que eu já vi gente tirando, por exemplo, eu já vi gente não tirando a barba, eu já vi gente tirando redes sociais, não assistindo televisão. Tem várias situações, porque o jejum se trata de uma abstinência. Esse jejum não vale. Lá vai o julgamento, olha o trono, olha a crítica, olha a condenação, né? Cada um faz aquilo que interpreta que é o melhor para si, que faz sentido. Tá entendendo? Não tem jeito certo, o jeito certo é o seu, é a sua forma de fazer. Porque você se conhece, você conhece a sua estrutura. Deus é Deus. Deus é Deus, querido. Deus é Deus. Deus é lindo, meigo e fofo. E não nos desamparou. Não esqueceu nem de mim, nem de você que tá aí. Não te desespera. Calma. Acalma o teu coração, respira, para que você possa raciocinar. Às vezes a resposta está bem aqui e a nossa aflição, nosso desespero nos cega. Calma, respira, louva, adora, agradece. Quando vier a tentação de murmurar, eu glorifico o teu nome. Eu não estou entendendo mais nada, mas eu quero te glorificar, eu quero te adorar, eu quero te exaltar. Porque tu és o grande eu sou. E se eu tô aqui de pé, respirando, é porque tu tem me mantido. Então acabou, viver é Cristo, morrer é lucro. Amém, os amores da minha vida. É bom demais, dá vontade de ir embora, não, né? Mas a gente tem que ir, né? Que vocês têm que descansar, a gente tem que dormir. Desejo uma noite e uma madrugada de sono restaurador, reparador sobre a tua vida. Tá bom? Não vai ficar... Ei, deixa eu te falar. Não vai pra TV, não, assistir o que vai tirar a tua paz. O noticiário, eu preciso ver o último jogo. Não precisa nada, para. Vai ler um livro, vai ler a palavra, vai ouvir um louvor, vai desaparecer. Não vai ver essas coisas, não. Fica reverberando ali, ó, no teu subconsciente. Depois tu tá aí tendo pesadelo. Jesus, me acuda. Ai, Raina, me acorde. Não acudo, não. Vigia, crente. Dorme nos braços do Papai do Céu, tá bom? Beijo, luz e paz. Fica